Olá, um bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está aqui mais uma vez no canal Para Gostar de Ler, seu canal que fala sobre literatura e tenta incentivar um pouco o gosto da leitura. Hoje nós vamos falar sobre uma obra muito legal, muito importante, que é a obra Correntes, da Olga Tokarczuk. Essa obra ela é fenomenal, tanto pela estrutura como ela foi concebida, e pelas temáticas que ela envolve. É Flights em inglês e Bierund em polonês. Ela foi ganhadora do Prêmio Nobel em 2018, otorgado em 2019. E Correntes não tem uma trama principal, assim, mas as tramas elas vão se juntando. Uma parte do livro fala sobre as viagens, tanto o título em inglês Flights, né? As viagens que ela vai fazendo, a narradora do livro, e vai contando histórias de viagens assim, mas não conectadas com outras. Algum núcleo temático entre umas tem, então tem histórias bem legais, como de uma família que perde um pai que a filha e a mãe somem, ele de repente ele não sabe onde está, até a história de um cara que vai lendo uns livros assim, e de repente ele vai com o navio e vai para outro lado, ele tem uma epifania e resolve que não quer mais aquela vida de marinheiro que ele vinha tendo. Então, as viagens que a própria autora fez pela Europa. É interessante que em 2007, quando foi lançado esse livro, ele foi lançado na Polônia em 2007, foi traduzido só em 2018 para os Estados Unidos e em 2000 esse ano aqui para o português, né? Mas na emergência pré-crise de 2008, né? Então a emergência a globalização em alta, tudo, então reflete bem como essa galera que está vivenciando esse efeito da globalização na Europa vai vivendo essa questão das viagens, vão viajando, vão conhecendo outras culturas, outros povos, outros costumes, por exemplo. Ela conta bem como são os aeroportos através do mundo, tipo as coisas comuns que ela vê no aeroporto em tal lugar, depois tal lugar, as pessoas. Então, é essa situação do viajante, do itinerário, mas vamos postar aqui, do viajante burguês, porque aqui não é o viajante, o imigrante, por exemplo, não tem essa do imigrante que tem que sair do seu país, da sua terra natal para outra. Tema que vai ser abordado, nós vamos falar do Abdul Razak Gurnah, que ganhou o Nobel esse ano, que ele trabalha bastante essa questão da imigração dos que saem da África para ir para os países europeus, como ele foi um, que ele saiu da Tanzânia e foi para a África, mas eu já estou aqui viajando, falando do Abdul Razak Gurnah, mas vamos voltar na Tokarczuk. Então ela vai tematizar isso, e a fisiologia do corpo humano também é um outro tema que perpassa essas narrativas intercortadas dela. Então, como que o corpo humano foi, como que as pessoas do século XVIII, XVII foram concebendo o corpo humano, foram descobrindo tecidos humanos. Tem história de um carinha que perde a perna, aí a filha dele manda cartas para a imperadora. Aí depois tem o Czar Pedro I que consegue uma relíquia importante. Então ela vai contando várias histórias que depois, no final, você percebe como essas duas tramas se intercortam nas várias histórias contadas aqui desse livro. Correntes é um livro assim que é complexo e gostoso de ler. É muito legal, é bem diferente da Sombra dos Ossos Mortos, aquele outro livro que foi traduzido dela, que eu li quando lançou em 2019, que é um romance meio policial ambientalista aqui. Aqui nós vemos assim a poderosa força da Tokarczuk em termos de narrativa, em termos de inovação estilística, estética, romanesca, que é muito bom, é muito boa ver essa fluidez. Ela mostra essa que o Bauman vai falar, a fluidez do mundo
da modernidade líquida, essa fluidez de você viajar de um lado para o outro, de você não ter uma capital, não ter um país mais seu, parece ser representado pela protagonista dessa narrativa aqui. Ela é uma cidadã do mundo, mas não uma cidadã da Polônia. Mas de vez em quando ela volta para a Polônia para se sentir em casa. Até ela fala uma frase interessante, porque quando você viaja assim, para os outros lugares, a língua internacional é inglês. Então você pode conversar com um, vamos dizer, é que eu tenho um mapa aqui, deixa eu pegar um russo, você pode conversar com francês, você pode conversar com italiano, com uruguaio, com argentino, enfim, com um holandês, que seria os Países Baixos, né? Mas você conversa em inglês com eles. Só que cada um de vocês, vamos supor, tá você é um holandês conversando em inglês numa cafeteria em Turim. Só que aí depois vocês têm uma língua para, no caso eu tenho uma língua para me voltar e o holandês tem a língua dele para se voltar, assim. Eu volto para o português, onde eu quero ficar em paz, eu quero comentar alguma coisa só minha, com alguma coisa eu tenho português, e o holandês tem a língua dele, como o italiano tem a língua dele nativa. Uma coisa que os falantes de língua inglesa, por exemplo, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Austrália, eles não têm isso. Eles têm só o inglês como língua, eles não têm uma outra língua onde eles podem se refugiar. Ela faz essa analogia muito interessante de se refúgio na tua na tua primeira língua, inglês segunda língua, e a tua segunda língua seria a tua primeira língua, né, que você fala, inglês a segunda, e o refúgio na tua primeira língua. Então é bem interessante essa característica. Então ela vai tendo essas epifanias assim na obra inteira, assim. E é muito legal. Eu recomendo muito a edição da Todavia e compensa muito ler esse livro da Olga Tokarczuk que chama Correntes. Um abração e até mais.